Olá, queridos caravaneiros, tudo bom? Aqui é o Arthur, mais um Caravana Show aqui com vocês, falando de um outro tema maneiríssimo. E hoje novamente aqui com meu querido amigo Pedro Antônio. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, meu amigo, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente aqui é bem noite, tempo que a gente reservou para estudar e conversar desse tema extremamente delicado, mas super necessário. E é o tema que a gente vai encerrar o nosso programa do Caravana Show, falando sobre vida e valorização da vida. Não tinha tema melhor para a gente encerrar depois de um ano completo de estudos e de muito aprendizado que a gente teve por aqui, não é não, Arthur? Isso mesmo, e é um tema que está sempre muito atual, né? E às vezes é um pouco complicado de se falar, mas principalmente por isso a gente precisa falar mais para deixar de ser um tabu, deixar de ser um problema e para a gente conseguir tá conversando isso de forma mais natural para conseguirmos tratar isso de uma forma melhor, né? E antes da gente começar, como sempre de costume, a gente faz aquela nossa prece para pedir a espiritualidade para estar conosco nesse estudo. Pedro, você faz hoje de abertura? Com certeza, mas antes, lembrando que na última semana a gente lançou a última edição da revista Caravana Jovem, falando sobre a Joana de Ângeles, né? O especial ficou lindo demais, né? Nosso querido Arthur deu o tom e o toque para embelezar a nossa revista com artigos maravilhosos. Então, dito isso, feito nossa propaganda, vamos começar o estudo fazendo a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundos e pedir para que a espiritualidade nos conforte, nos inspire no estudo de hoje, para que a gente consiga falar o necessário a fim de conseguir, para que a gente consiga alcançar o maior número de corações, muitos deles possam estar confusos, para que a gente consiga trazer o esclarecimento necessário e o apontamento correto para esse tema tão delicado, que é o suicídio, que a gente vai conversar, e principalmente um tema maior, que é a valorização da vida, a importância da vida, esse grande presente de Deus que nos concedeu para a nossa evolução. Que a espiritualidade esteja conosco, nos inspirando no estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos estar começando a falar sobre esse estudo, né? Como a gente falou, a gente vai estar abordando sobre a questão da valorização da vida, abordando um pouquinho mais a questão do suicídio, que é um mal que acontece hoje muito na nossa sociedade, como a gente é, comentou um pouquinho ali na nossa abertura, é uma questão que normalmente não é muito falada. Existem vários motivos para não serem faladas, estudos falam que pode ser um fator ali que se uma pessoa que já tem uma tendência, já tem uma certa ideia, ela ouve sobre o assunto, ela pode se sentir de uma certa forma encorajada. Ao mesmo tempo que existem muitos estudos que falam que na verdade tem que se falar mais, justamente para a gente conseguir compreender melhor, conseguir ver melhor nas pessoas ao nosso redor. Então, a gente resolveu estar trazendo um pouquinho sobre esse estudo, né? E para a gente começar a falar, gente, abordando de uma questão mais geral, assim, é, sobre o que leva uma pessoa ao suicídio, né? É, são muitos fatores, não existe um único fator ali que leva uma pessoa a tomar essa decisão. São dentre os principais, assim, que a gente sempre cita, são as questões pessoais. Então, às vezes, questões de relacionamento, a forma dela lidar com as pessoas próximas, o círculo ali de convívio mais social, que é até o segundo ponto, né? É, o ambiente onde a pessoa vive, questões psicológicas da pessoa mesmo. Então, como a pessoa encara o mundo, como a pessoa tá lidando com determinadas situações, né?
Existem muitos fatores culturais também. Se vê que algumas formas como a sociedade de uma certa forma tem toda a sociedade tem a sua cultura, tem as suas bases, né? E uma coisa que tem se discutido muito que dependendo de quais foram essas bases, elas trazem um pouquinho um ambiente que é mais propício ali, que tem uma cobrança maior e que às vezes pode levar a essa questão dessa tomada de decisão. Tem muitos fatores biológicos, né? É, tanto como a questão da depressão ali, que é uma alteração biológica no corpo da pessoa, contra como outras questões ali influenciam, e todo o ambiente em volta, né? Mas além dessa questão assim, a gente tem muito a questão mais propriamente do que o espiritismo fala. Aí você consegue dar uma ajuda pra gente nessa questão, Pedro? Com certeza, como você disse, são multifatores que levam uma pessoa a cometer o autoextermínio. Inclusive, tem até o livro do André Trigueiro, que fala especificamente sobre esse tema, que ele diz que, principalmente em relação aos jovens, que a segunda causa de mais morte dos jovens é o suicídio depois da questão dos acidentes de trânsito. E os acidentes de trânsito é o que mais mata jovem hoje. E a segunda é o suicídio. E como bem o Arthur disse, são muitas coisas que acabam levando, e nessa nossa sociedade que nós vivemos hoje, de autoafirmação, de querer alcançar um padrão, muitas das vezes inalcançáveis, e a pessoa que acaba não se enquadrando nesse padrão, considerando que não se enquadra nesse padrão, acaba achando que a única maneira já que não está dentro do padrão, então essa pessoa não está viva socialmente, então também não está viva para a vida que Deus forneceu, e acaba, infelizmente, cometendo autoextermínio. Por isso que é importante existir grandes redes de apoio que acima, eu estou enrolando para falar isso, na verdade é uma contextualização, não é enrolando, estou contextualizando para chegar aonde quero chegar. Porque a gente vai ver que realmente o espiritismo ele tem uma visão muito dura, né, para aquelas pessoas, não dura, mas assim realista para aquelas pessoas que cometem o suicídio. É, a considerar inclusive o a considerar inclusive como o maior o maior pecado que a pessoa comete, que é tirar a própria vida. Então, então, inclusive a gente vai, quando vocês pegarem para estudar, aqui a gente só dá uma palhinha, né? Mas quando vocês começarem a estudar o livro dos Espíritos, vocês vão ver palavras duras e palavras fortes. E também, quando vocês forem ler obras complementares, e eu acho que aqui vocês mais conhecem deve ser O Nosso Lar, vocês vão perceber as consequências de quem comete o, o suicídio, de quem comete o suicídio, né, lá no mundo espiritual. Quanto a pessoa ainda continua sofrendo por lá. Então, por que eu quis também fazer essa abertura? Porque se você ler, de fato, o Livro dos Espíritos e só fica focado nesse tipo talvez, de dureza que os espíritos falam, a gente acaba não lendo e não percebendo alguns toques mais mansos e mais, como é que eu posso dizer? Algumas observações que os espíritos dizem, no sentido de que quando você se suicida, quando a pessoa se suicida, Deus também, ele vai analisar todo um contexto que levou aquela pessoa a cometer aquele ato.
Então, muitas das vezes, pessoas mais esclarecidas, pessoas que acabam cometendo por questões menos, mais mundanas, digamos assim, e em comparação com outras pessoas que acabam cometendo esse tipo de ato por uma situação, por um ato mais de desespero, são avaliadas de forma diferentes. Então a gente sempre tem que analisar cada caso é um caso. Então, sempre quando a gente vê que uma pessoa suscitou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar por aquela alma, que realmente é uma alma que está perturbada, e uma alma que precisa de muita ajuda, porque ao cometer esse ato, a pessoa de fato não está no melhor de si, e pedir sempre a espiritualidade para que ela alcance o seu caminho, jamais julgar. Então, de uma forma bem resumida, afastando essa contextualização, mas de uma forma bem objetiva, o que o Espiritismo fala sobre o suicídio é exatamente isso, né? A vida é o bem mais precioso que Deus deu. Se você tira essa a vida propriamente dita, as consequências acabam não sendo muito boas por conta disso. Há um período que a pessoa vai entrar no estado de confusão maior, porque muitas das pessoas que tiram a sua vida, elas acham que o mundo acaba ali, e quando descobre que a vida continua, o estado de perturbação ainda maior, aí vem o sentimento de culpa. Então são sentimentos que vão perturbar com uma potência maior. E então, acredito que é o ponto principal sobre esse aspecto, né? Que Deus nos deu a vida, Deus nos fornece meio para preservar, não é à toa que existe a lei da preservação. Então, é todo um mecanismo para que a gente não cometa o autoextermínio. A gente justamente é intuído para que não para que a gente tenha medo, por exemplo, de pular no penhasco, de realizar determinados atos que nos coloquem em risco. Então, há todo o mecanismo que Deus nos fornece e que a gente vê no Livro dos Espíritos. E no Céu e Inferno, até depois o próprio Arthur vai colocar, há diversos casos que... Aí, tá aí. Há diversos casos dos suicidas e o que eles suportam, o que eles sofrem. E além desses casos, tem o próprio André Luiz. Porque uma coisa também importante que é para ser dita, que existem duas formas de suicídio, certo? Que é o suicídio direto, aquele que a gente tira a nossa vida de uma forma direta, tipo, né, tirei minha vida, e a outra que é o suicídio indireto, que a gente vai se matando, né, aos poucos em razão de condutas que a gente vai levando. Então, ao fumar, ao utilizar bebidas alcoólicas, ao realizar condutas e atos que acabam destruindo o nosso corpo, indiretamente a gente está fazendo com que a nossa vida se esvaia mais rápido. Aqui eu não estou dizendo que é proibido de uma forma peremptória, de uma forma, né, a gente, né, para de beber e tal. Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas há esse tipo de consequência, porque a gente sabe hoje, a ciência já diz as consequências nefastas do excesso da bebida e do álcool, entre outros. E principalmente para o corpo. Então, se a gente sabe que isso faz mal para o corpo e se tira a nossa vida, as consequências também são parecidas com aquelas que decorrem do suicídio direto. E isso a gente consegue ver com uma forma mais clara, no caso do suicídio indireto, aí sim com o André Luiz, lá no nosso lar, que ele cometeu alguns excessos
e que o fizeram meio que acelerar, né, a sua desencarnação. E ele suportou, teve que suportar lá por 8 anos no umbral, sendo acusado, vindo depois uma culpa tremenda, enfim. Então, há essa visão do espiritismo. Não sei se o Arthur quer acrescentar alguma coisa. Não, não, ficou bem completinho. É só reforçar uma coisa que você tinha falado lá no começo, né? A gente lembrar que cada caso é um caso. Deus ele não julga ninguém ali, não tem um manual de julgamento de Deus, né? Então acho que é muito isso que você falou dessa questão que ele sempre considera tudo que acontece ali, né? Uma das coisas que a gente até viu lá no começo do nosso estudo aqui do Caravana Show, um pouquinho falando sobre o que é Deus, é a questão que Deus é bondade suprema, ele é sabedoria suprema. Então ele não. Se a gente crê num Deus como bondade suprema, a gente não vai crer num Deus que simplesmente vai fazer um tormento ali na vida do espírito que ele criou, né? Então a gente sempre lembrar que tudo tem um porquê que caminha para nossa evolução e o que ele está fazendo ali não é uma situação de para fazer aquele espírito pagar, mas é uma situação para aquele espírito conseguir aprender, conseguir trabalhar de uma forma para que em outras tentativas ele não cometa a mesma coisa, né? E até consiga às vezes até valorizar melhor a vida, né? E bem como você falou, existem algumas outras obras que abordam a questão do suicídio. No Pentateuco Espírita a gente tem mais o Livro dos Espíritos mesmo, né? Que fala assim mais geral, mas ele também é bem abordado pela parte moral um pouco no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, e no livro Céu e Inferno, que o Céu e Inferno ele é mais ele aborda mais a questão da vida após a morte mesmo, situações da vida após a morte, né? E ele tem na parte segunda dele, o capítulo 5 ele aborda mais algumas situações ali de comunicações com suicida, falando um pouco mais sobre essa questão, mas lembrando que, da mesma forma, são livros que eles são atemporais, mas a gente lembrar também que existe um contexto ali que eles. Então, por exemplo, no capítulo sobre suicídio, falando ali nas partes que ele fala mais sobre esses casos de vida após a morte, ele puxa muito o contexto daquelas pessoas que morreram há 200, 300 anos atrás. Então, a gente também levar um pouco isso. E fora isso que o Matheus falou, são várias obras como o próprio Nosso Lar aborda a questão do suicídio involuntário, indireto. Tem um livro, eu não li, mas já ouvi falar muito sobre ele. Ainda não me senti pronto para ele, que é o Diário de um Suicida, que falam também que aborda bem é, diretamente essa questão do suicídio, né? E traz muitas outras obras, né? Mas trazendo até aqui um pouco depois desse contexto da visão do espiritismo, né? A gente volta um pouco para a questão de como ele vem na nossa sociedade, né? E a gente tem muito essa questão hoje tem se trazido muito essa questão do suicídio e da autoestima, né? Eu acho que todo mundo pode concorda que a gente tem vivido em um tempo, em um momento em que a gente é bombardeado 20 mil horas por dia ali sobre situações ali, cobranças diretas ou indiretas ali de um estilo determinado de vida que a gente tem que levar, se a gente está publicando ou não está publicando fotos, se a gente está almoçando no lugar tal, a gente tem muito essa visão do sucesso, de que a gente tem que ter o sucesso a qualquer custo e tem uma visão um pouco padronizada do que é o sucesso, esquecendo que cada pessoa é uma pessoa, né? E
E isso acaba tendo um impacto muito grande na forma como a gente vê. Tanto o mundo quanto nós mesmos, né? Acaba que muitas das vezes a gente não. A gente tem uma visão, não vou dizer errada, mas a gente tem uma visão muito de um ângulo só de uma determinada situação. Tanto do outro, que às vezes a gente só vê o outro sucesso, 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 a gente fica, poxa, a gente só vê o sucesso ali e a gente se sente ali tão pouquinho ali, né? A gente parece que a gente luta tanto e a gente vê tanto sucesso aí. E ao mesmo tempo é aquilo que a gente falou, às vezes pode vir a cobrança de uma forma que a gente vê a derrota ali como uma coisa muito penosa, né? Não necessariamente derrota, mas o não sucesso como uma coisa muito penosa, né, Matheus? Pedro. Com certeza, por conta dessa busca por se comparar e querer ser sempre melhor do que o outro. Tem muito disso, infelizmente. E a gente esquece, e hoje a gente está vendo que há uma tendência de todo mundo ser uniforme, né? Porque ainda mais depois com essa onda dos influencers, né? Todo mundo tem que ser igual ao influencer. Então, eu só vou ser descolado. Tudo bem que isso é desde sempre. As pessoas sempre buscam um líder para copiar, e o líder um líder, um influenciador de referência para copiar e imitar, justamente por conta da nossa insegurança. Nossa segurança faz com que a gente se espelhe no outro para nos sentir mais seguro, uma vez que estando mais igual ao outro, estou seguro, estou dentro do padrão, então tá tudo ok comigo. E aí vem a questão da autoestima. Temos que parar com temos que tentar parar de ter esse ideal de ser uniforme, de ser parecido com aquele aquela pessoa descolada, que consideramos descolada, dentre outros casos. Temos que nos valorizar intimamente, temos que olhar para dentro de nós, reconhecermos um potencial que habita em nós e acreditar nesse potencial e se a gente for diferente, tá tudo bem, sabe? O Arthur falou muito bem, a gente só vê 1% da vida das pessoas na rede social, que é justamente a parte boa, que ninguém vai ficar postando a parte ruim. E a gente acha que aquilo é o tudo, mas não, todo mundo tem seus problemas, tem suas aflições, tem seus dramas, e a gente tem que, sabe, considerar isso, levar isso em conta e confiar na nossa história, nossa trajetória, por, e valorizar o que há, as nossas características, o nosso potencial, sabe? Eu acho que é bem isso. Isso vai afastar essa ideia de autoextermínio, né? Porque a partir do momento que eu me amo, eu não vou querer me destruir, sabe? Existe essa questão. Eu só me destruo porque eu não me amo, porque eu estou em desespero, porque eu acredito que não vou conseguir sair dos problemas, porque eu acredito que eu não me enquadro, porque eu não sou aceito. Só a partir do momento que vem essa força de dentro para fora, a gente consegue superar um pouco essa situação, certo? Isso aí, e como você chegou a abordar mais, né? Hoje em dia muito a gente tem visto esse problema das redes sociais sendo um problema, né? Que, querendo ou não, vamos falar sério, todo mundo passa boa parte do dia ali, se não ali, é claro, naqueles momentos que a gente está focado no trabalho, alguma coisa, a gente está sempre com o celular ali na mão, o Instagram de fundo ali, vendo os riozinhos, passando nos stories, né? E é uma realidade do nosso dia, não tem como, né? E. Oi, quer falar? Pode falar. Não, eu só ia concordar que realmente é isso. E hoje a gente está ganhando mais um amigo que é o ChatGPT, que está aí, ChatGPT não, a inteligência artificial. E também, né, dentre as inteligências artificiais, temos o ChatGPT.
E das empresas. ainda temos Entendeu? essa. Então, Pode terminar. pode continuar. Pode falar, que eu falo justamente isso, que tem essa questão da inteligência artificial, que além das redes sociais, a gente agora ainda está indo pegar a inteligência artificial para fazer com que a gente se transforme em outra pessoa utilizando dos robozinhos. Né? Acho que é só essa observação. É bizarro, né? A gente tá quase na Matrix ali, daqui a pouco a gente não. É tanta coisa que a gente é bombardeado, né? Essa questão da inteligência artificial mudando imagem, mudando voz, mudando tudo. E da mesma forma como a gente vê o lado negativo, existe também um lado positivo, né? Mas infelizmente é uma coisa, falando sobre, voltando um pouco mais para essa questão da rede social autoestima, é uma coisa que tem sido muito complicado, tanto que eles têm, cada vez mais os estudos têm trazido a questão da ligação da rede social com casos de depressão, casos dessa alteração da visão da realidade, né? Até trazendo alguns dados aqui para vocês, tem se detectado que cerca de 45% dos casos de ansiedade nos jovens, ali de 15 a 29 anos, eles estão de alguma forma relacionados ao uso intensivo da plataforma, né? Muitos dos jovens, como a gente disse, eles passam muito tempo no celular, e tem se detectado que quanto mais o jovem passa esse tempo no celular, maior ele tem um risco de depressão, né? E cada vez mais, até fazendo um outro jabá aí da nossa revista, a gente falou um pouquinho sobre a questão da cultura do cancelamento lá atrás na nossa revista da Caravana Jovem, né? A gente vive num momento em que, dependendo, todo mundo pode falar aquilo que quiser, mas dependendo do que você falar, você vai ser, ao mesmo tempo que você tem essa liberdade, mil outras pessoas elas sentem a liberdade de tacar mil pedras. Então, é uma realidade que cerca de 27% dos jovens do Brasil, de alguma forma, sofrem ou já sofreram cyberbullying, né? Acho que quem, por exemplo, no meu caso, assim, eu já sempre fui mais assim do jogo online. Qualquer pessoa assim que joga online assim sabe que qualquer vírgula que você digita errado, qualquer coisa que você faz errado, você já tá ali propenso a um turbilhão ali de hate, de comentário negativo, de cancelamento, de ban. Fora o que a gente vê aí na internet, né? Acontecendo com artista, com qualquer um que chega lá e pode dar a sua opinião. E agora a questão que, como antigamente não tinha tanto acesso, hoje em dia qualquer opinião ela chega a milhões, e esses milhões também querem ter opinião sobre tudo, né? Aí fica realmente uma situação bem complicada. E aí a gente volta na questão da saúde mental, que até pedi uma opinião do Pedro um pouquinho, que a saúde mental hoje em dia a gente não consegue falar, por mais que hoje a gente fale melhor, eu acho que a gente ainda não consegue falar muito bem dessa questão, né, Pedro? É, com certeza. O Arthur citou a revista do cancelamento, mas tem uma outra também muito boa, que é do Setembro Amarelo, que a gente fez lá em 2021. A Cultura do Cancelamento foi a primeira edição e essa foi a terceira edição, né? Já estamos na 19ª. Então, é muito conteúdo. Inclusive, nós temos até no podcast uma, uma entrevista com a antiga colaboradora da Caravana, a Gabriela Consendei, psicóloga, psicanalista, que nos auxilia a compreender e a utilizar artifícios para que a gente consiga ter uma saúde mental estabilizada. E aí, utilizando desses subsídios, né, porque eu não sou psicólogo, o Arthur também não, mas a gente estuda bastante essa área e já ficamos experientes na palestra. E o que a gente pode dizer?
sobre saúde mental é: valorize a sua rotina, quer dizer, inclua na sua rotina atividades que façam você se sentir bem, para o bem-estar. Nem que seja 30 minutinhos, sabe? De uma academia, de uma corrida ao ar livre, de uma meditação, de uma prece, de uma oração. Tente utilizar um espaço do tempo da sua rotina para a pausa, para o respiro, que é necessário. Quando a gente fica muito atrelado à nossa rotina incessante de trabalho, estudo, sem respirar, ganhar dinheiro e tal, vai entrando um nível de ansiedade absurdo que a gente entra em parafuso. A gente começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Qual a consequência disso? Primeiro é que a gente, a depender do nível do desequilíbrio que a gente nos encontre, a gente pode se afastar do trabalho em si. Então não adianta nada trabalhar muito e depois se afastar do trabalho. E além disso, a gente se afasta da família, a gente se afasta da vida social, a gente vai começar a ficar com medo, com fobias de tudo, e a gente acaba não nos socializando, ficando mais recluso, e o que pode dar ensejo a outras patologias psíquicas, até chegar, inclusive, à depressão. Então, é importante você manter a saúde mental bem. Isso, inclusive, vai auxiliar nas suas outras demandas do dia a dia. Então, é bem importante, sim. E saúde mental é isso. Saúde mental é manter, porque a saúde não é só você estar bem fisicamente. É todo um contexto bem maior. E para ter uma saúde integral, precisa que a sua cabecinha esteja arejada. E como é que a gente areja? Com corrida, com academia, com religião, enfim, dando uma pausa. E que é super, extremamente necessário. Não, certo? É isso aí. É igual a panela de pressão. Se a gente não tiver ali aquela válvula ali apitando e chiando ali, ela explode de uma forma muito sinistra. Então, é bem isso aí que o Matheus falou, né? Busquem sempre uma válvula de escape. E aquilo, uma outra coisa muito importante que a gente traz aqui, se você tem algum pensamento, já teve algum pensamento, não está se sentindo confortável consigo mesmo, tem alguma questão ali, a gente tem no Brasil hoje em dia uma das melhores ferramentas para estar ajudando as pessoas que estão passando por algum momento difícil, que é o Centro de Valorização da Vida, né? O telefone deles fica a 24 horas por dia aí pronto para estar tipo, te atendendo, tá conversando com você. São pessoas especializadas e que já passaram por situações às vezes parecidas e estão prontas para te atender, né? Então você aí que tá com alguma dificuldade, gente, busca ajuda. E fora isso, tem algumas coisas que a gente trouxe aqui que são algumas dicas, né, que a gente traz. Primeiramente, lembre-se que ninguém é perfeito. Às vezes é aquilo que a gente falou mais cedo, a gente fica muito hoje em dia tem mídias muito focadas na questão do sucesso, eu tenho que mostrar que eu estou sendo um sucesso para cada vez eu conseguir ter mais sucesso. Então, lembra que ninguém é perfeito. É, até desculpe o língua já assim, mas lembra que aquela pessoa bonitona ali do Instagram, ela também faz cocô igual você. Ela também acorda com a cara amassada, ela também tem alguma coisa que ela não sabe fazer, alguma comida que ela não sabe fazer. Lembra que ninguém é perfeito. E lembra que você também tem muitos pontos positivos, né? Eu acho que às vezes a gente na correria esquece que, poxa, eu não consigo, sei lá, tocar violão, mas eu consigo desenhar bem, eu consigo fazer uma comida gostosa, eu sempre dou bom dia para as pessoas, lembrar dessas pequenas coisinhas positivas em você e no mundo, né?
Tem uma coisa que aqui fala da questão de se cercar de pessoas e positivas e reparar nas pequenas coisas boas, né? Tem uma coisa que se fala muito, em um momento difícil que eu passei, eu ouvi muito, que é prestar atenção no bom e no belo. Aí a gente fica, pô, bom e belo. Mas são coisas simples, sabe? Às vezes você vê um. Caraca, tem uma florzinha nascendo no meio do asfalto. Às vezes aquela florzinha ali vai fazer seu dia ali. Se você reparar, poxa, tem uma florzinha nascendo no meio do asfalto, que bacana, que legal. Poxa, a pessoa me deu bom dia ali. Essas pequenas coisinhas elas vão tornando o seu dia ali de coisinha pequena em coisinha pequena. Você vai vendo, poxa, a minha vida aqui tem tanta coisa boa, né? Tem tanta coisa legal. É, Fora outras coisas que a gente já falou, questão de não se comparar, faça bastante exercício, igual o Matheus falou, a academia hoje em dia aí é qualidade de vida. Vamos pegar sol, que eu acho que todo mundo está trabalhando tanto escondido hoje em dia dentro de uma sala que às vezes a gente esquece de pegar aquele calorzinho, né? É, Buscar a natureza e aquilo, tá sempre buscando a ajuda aqui, perdão o erro de português aqui, profissional. Assim. Mas no mais é isso aí. Matheus quer fazer alguma coisa para terminar? Não, acho que vai estar até no próximo slide. E o, sobre. Ah, tá, já botou aqui o professor. Ficou Mas vai certinho. ter no outro a corrigir. Foi apenas um. Ele quis escrever em espanhol. Se bem que nem existe. Mas, enfim. É, é basicamente isso sobre o ponto que a gente queria tocar hoje. A gente precisa, beleza, buscar. Muitas das vezes as pessoas falam: o que que eu estou aqui em depressão, eu estou aqui precisando de ajuda, eu não sei se é obsessor, e vai para o centro espírita. Beleza, no centro espírita ou qualquer outro centro religioso vai te dar o acolhimento necessário. Inclusive no centro espírita tem o atendimento fraterno, que é importantíssimo para esses momentos, que vai vir uma pessoa qualificada para te atender, para te acolher. Mas além disso, paralelamente, temos que buscar ajuda com aquela pessoa que realmente entenda de saúde mental. Por exemplo, você tem um problema no joelho, ou seja, a saúde física está ruim, especificamente no joelho. Para onde você vai? Para o ortopedista, um médico especializado. Agora, quando a tua saúde mental, ou seja, tua psique está meio atordoada, para onde você vai? Para o profissional adequado, que é o psicólogo. E hoje a gente sabe que não é frescura. Já foi tempo das pessoas acharem que só maluco vai para psicólogo. Não, na verdade, todo mundo tem que ir para psicólogo. Para nos ajudar, a nos fortalecer, a nos tornarmos mais seguros, mais confiantes para as demandas do dia a dia. Então, acredito que essa é a mensagem de hoje. Vou só pegar, fazer um apanhado geral, um resumão. Falamos sobre suicídio e a importância de valorizarmos a vida, esse presente de Deus. Temos as ferramentas da conservação, a emoção do medo, do nojo também é importante nesse caso. E realizar o autoextermínio para a luz da doutrina espírita é um cometimento do crime mais grave, que a gente tem o nosso tempo aqui na Terra já reservado. A única forma que acontece de antecipar o espiritismo é por meio do suicídio. Então, é considerado um ato grave, mas sempre Deus vai analisar a intenção da pessoa para verificar se é, existem minorantes, né, circunstâncias atenuantes do caso. E também há essa causa de efeito, e também temos que nos remediar em relação ao que acaba levando a esse ato extremo, que é principalmente estar com a nossa saúde mental em dia, e para isso a gente precisa procurar ajuda profissional, religião, de amigos,
de atividades, né, de atividades físicas, pegar um sol. O Arthur falou do sol, eu mesmo estou há mais de um ano sem pegar sol, então tô nesse caso. Vitamina D só no remedinho, né, cara? Porque do sol tô lascado, tô quase um vampiro aqui. Então é isso, acho que essa é a mensagem de hoje. Eu vou passar para o Arthur para fazer a prece final. Fico muito feliz com o acolhimento que a Caravana Show teve nesse primeiro ano de estudos. Espero que vocês tenham gostado de todos os temas que aqui abordamos. Qualquer dúvida é só falar para a gente, que a gente esclarece. Ano que vem, 2025, vai ser um ano com muitos estudos, com muitas possibilidades de entender mais sobre o Espiritismo e outros dilemas aqui nessa nosso orbe terreno. Muito obrigado, tenham um feliz ano novo, espero vê-los em breve, tá? E não deixe de acessar nossa revista Caravana Jovem, bimestralmente. Tá com você, meu querido amigo. Muito obrigado, Mateus, Pedro, por estar aí com a gente nesse estudo maravilhoso. A toda a equipe da Caravana Show aí que tem feito esses estudos aí que estão sendo incríveis, né? E aquilo que o Pedro falou, curtam aí nosso conteúdo, vejam lá nosso link no Instagram, que tem link para tudo que a gente está fazendo. E a gente está fazendo muita coisa, a revista da Caravana Jovem, é o Caravana Show, tem o Caravana Cash e isso aí. Então vamos lá para nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga que nos ajuda nesses estudos, agradecermos por estarmos, termos conseguido ver sobre esse tema tão importante, tão, tão atual. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que cuide de nós, que nos ajude na nossa caminhada, que o Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã, que possa estar levando conforto, força, amor ao coração dos nossos irmãos que precisam, que estão passando por um momento mais difícil, e que possamos, Deus, na nossa caminhada, ajudar também quem a gente puder. Que possamos estar encerrando agora esse nosso estudo e que caminhemos sempre com o Senhor no nosso coração, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau.